Hebreus capítulo 11 fala de uma galeria de heróis da fé. Homens e mulheres também, que foram poderosamente usados por Deus para serem instrumentos e serem agentes de Deus em todo o seu tempo, em todo o seu contexto, que reverbera até hoje, até nos nossos dias de hoje. Esses homens e mulheres foram usados por Deus. E o texto de Hebreus capítulo 11, que é o nosso tema de hoje, heróis da fé, começa falando justamente disso, de fé. Porque é impossível agradar a Deus se não houver fé. Fé é o nosso fundamento com Deus. Fé é o instrumento que nós temos de crer. E a fé nos possibilita a nossa relação com Deus. Pois, como ter fé? Através de um relacionamento próximo e íntimo com Deus. E essa fé, então, nos possibilita crer, esperar, ter esperança na nossa vida. O texto, nós não vamos ler todo o capítulo, mas nós vamos ler o capítulo 11, no verso 1, e depois nós vamos visitar outros lugares da Bíblia e compreender quem são esses homens da fé, o que eles fizeram, e nos inspirar nesses homens e nessas mulheres. Mas acima de tudo, amados, de compreendermos que esses homens, esses heróis da fé, que estão registrados aqui na Bíblia, e tantos outros que não estão, mas que da mesma forma foram usados poderosamente por Deus, o que nós podemos e como nós podemos nos inspirar nesses homens e descobrir e entender que esses homens eram homens como nós. Homens comuns. Homens ordinários, mas que foram usados por Deus para feitos extraordinários. E nós precisamos conhecer a história desses homens. Nós precisamos conhecer as virtudes desses homens. Nós precisamos conhecer as fragilidades desses homens, assim como nós temos. E nos inspirar neles, para que também nós, cada um de nós, possamos cumprir o propósito da nossa existência. Porque todos nós, amados, sem exceção, fomos criados por Deus para propósitos. Nós não estamos aqui em vão, nós não estamos aqui aleatoriamente. Deus nos fez, Deus nos formou, Deus nos escolheu, Deus nos chama para que nós cumpramos na nossa vida um propósito muito claro, dos quais nós precisamos descobrir. Então nós vamos conhecer algumas dessas histórias. Nós vamos perceber que esses homens usados por Deus são homens como nós somos. E no verso 1 de Hebreus, capítulo 11, o escritor registrou o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, amados, fé é a certeza e convicção das coisas que nós esperamos. Nós temos esperança em ver e alcançar. Mas ela é também a prova das coisas que não se veem. Porque se nós conseguíssemos ver, nós não precisaríamos de fé. Se nós conseguíssemos apalpar, tocar, se fosse algo tangível, concreto, para que fé? Nós não precisaríamos de fé. Então, essa é a mais
pura e simples definição e o conceito de fé nas nossas vidas. Que fé é a convicção das coisas que nós temos certeza que virão, que passarão, mas que nós não vemos. E esses homens, nós estamos falando, esses heróis da fé, experimentaram as mesmas coisas. Porque Deus falou a eles, Deus falou ao coração deles, Deus falou aos ouvidos deles, e eles não viram, mas creram. E obedeceram. E foram fiéis até o final. Gostaria de começar a nossa inspiração desses homens por Jeremias. Jeremias foi um profeta muito usado por Deus, e ele foi usado por Deus num momento muito conturbado de Israel, do povo de Deus. Eles estavam invadidos, tinham sido feitos escravos, boa parte estava exilado, e Jeremias foi o homem usado por Deus para trazer a sua palavra nesse momento. Jeremias escreve então o livro com seu nome e também as lamentações de Jeremias, conhecido como profeta chorão, porque foi momentos da história de lamentações, de choro, de pranto, momentos não muito agradáveis, mas que ele foi fiel a Deus. E nas nossas vidas, amados, não é diferente disso. Nós passamos por momentos muito agradáveis e passamos por momentos desagradáveis. Nós temos momentos nas nossas vidas de lamentação, de choro, de luto. Como a Paula já falou aqui, do nosso amigo querido Helder. Mas Jeremias, te convido a abrir lá, no Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias. Se você está com o seu smartphone aí, ou se você está com a sua Bíblia de papel, você vai encontrar Jeremias aí, não muito longe de Salmos, à frente do livro do profeta Isaías também, que nós vamos ler a respeito dele. E Deus vem então e chama Jeremias para um propósito. E em Jeremias capítulo 1, verso 1, vamos olhar a partir do verso 4, ganharmos tempo. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 4, ele fala assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Jeremias relatando, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu, Jeremias falando com Deus, ah, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo que eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse, agora pus as palavras na tua boca. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, para edificares e plantares. Amados, quantas vezes nós chegamos diante de situações e nos vemos totalmente incapacitados? Nós dizemos para Deus, não, mas o Senhor enganou. Eu não sou a pessoa para esse propósito aí. Eu não passo de uma criança, eu sou imaturo, eu não sei nem como falar, eu não sei como agir. E Deus enche as nossas vidas, como encheu a vida de Jeremias, e fala assim, olha, não se preocupe. Não se preocupe.
Onde eu te mandar, você vai. O que eu mandar você fazer, você faça. Porque eu te colocarei sobre reinos e sobre nações. E o texto diz que Deus então toca a boca de Jeremias e o envia. E dá a ele a autoridade para edificar e para destruir. Para edificar o reino de Deus e destruir o império das trevas. Isso, amados, isso é para mim e para você. Isso não é para alguns poucos. Nós precisamos entender que não há pessoas mais nem menos especiais que ninguém. Há pessoas mais obedientes que outras. Que mesmo diante da sua incapacidade, que mesmo diante da sua pequenez, ouve a Deus e obedece. E para que nós obedeçamos, tem que haver fé. Tem que haver fé, entendendo que aquilo que Deus fala, aquilo que Deus falou na sua vida um dia, amado, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Creia somente que Deus tem poder, Deus tem autoridade, Deus enviou o seu próprio Espírito Santo para encher as nossas vidas, para encher a sua vida, para cumprir o objetivo, o propósito, o plano da sua vida. E às vezes, amados, nós estamos meio que perdidos, meio que atordoados, e passamos a nossa existência meio que sem saber, aqui eu vim. E nós precisamos entender, queridos, que aquilo que é a razão da minha existência, aquilo que eu faço, os meus envolvimentos, o meu trabalho, a minha profissão, o meu negócio, o que for, isso é instrumento de Deus. Isso são acessórios de Deus nas nossas vidas para que nós cumpramos o propósito, e não o contrário. Às vezes nós achamos que nós fomos feitos, escolhidos, salvos por Deus, eleitos por Deus, para fazer a nossa vidinha. E quando der um tempinho, aí eu vou abrir a boca e falar. Não, mas é o contrário. Porque tudo que nós fazemos hoje, nas nossas relações, na nossa profissão, isso vai passar tudo. Vai acabar. Nós vamos aposentar, talvez nós vamos ficar incapacitados pela idade, pela velhice. Mas as coisas de Deus, amados, elas são eternas. O que nós fazemos aqui em nome de Deus reverbera para a eternidade. E o que nós fazemos, talvez, ocupando o nosso tempo aqui, com coisas que vão passar, talvez consigamos reverberar em algumas gerações, filhos, netos. Mas quando nós fazemos, como Jeremias, na perspectiva de reino de Deus, reverbera para a eternidade. E Deus usa esses homens para nos inspirar, para compreendermos que o nosso chamado, o nosso propósito, acima de tudo, amados, é para glorificar a Deus. As boas obras, aqui nós já falamos, já ministramos aqui, compartilhamos aqui. A nossa fé nos leva às boas obras, e essas boas obras reverberam para sempre na eternidade, e não apenas aqui nos próximos anos ou próximas décadas. Então não se sinta incapacitado. Porque apesar da nossa incapacidade humana, Deus nos enche. E para isso, amados, nós precisamos de fé. Precisamos de fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Está lá em Hebreus 11, verso 6, onde nós lemos lá. Precisamos de fé para agradarmos a Deus. Tem um amigo nosso chamado Gideão. Gideão, nós vamos conhecer a história de Gideão lá em Juízes, no livro de Juízes, no capítulo 7. A história do povo de Deus era a seguinte: havia uma teocracia, não havia reis. Deus falava
E havia um juiz, havia um homem escolhido por Deus, como se fosse um sacerdote, como se fosse um profeta, que julgava a demanda do povo em nome de Deus. E eram chamados de juízes. Por muito tempo, Israel, o povo de Deus, foi governado diretamente por Deus através de juízes. Lá na frente, muitas gerações depois, que vieram os primeiros reis. Saul, Davi, Salomão e assim por diante. Mas por muito tempo, eram esses homens, chamados de juízes, que julgavam as demandas do povo entre eles. E em Juízes, livro dos Juízes, capítulo 6, Deus então vai chamar a Gideão, a um propósito. O povo de Israel estava constantemente sendo invadido, ou invadidos lá, as tribos, por os seus vizinhos, midianitas, amalequitas, não importa, os itas. Eles vinham, invadia, destruía toda a colheita, destruía todo os cereais que estavam armazenados, e fazia um caos. E o povo começou a orar para que Deus enviasse alguém para os livrar dessa dificuldade. E Deus então chama Gideão. E no capítulo 6, no verso 11 de Juízes, fala assim: o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás. Que pertence a Joás, Abierzita, ou Abierzita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse: o Senhor é contigo, homem valente. Escuta, amado, o Senhor é contigo, homem valente. Mulher valente. Isso é conosco, amados. Isso é para você. Toma posse. Recebe, é por fé. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nessa força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés. Manassés era a tribo, a comunidade que ele vivia, que era uma das tribos, das 12 tribos de Israel. Gideão respondeu: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da minha casa. Não bastava ele ser a menor família do seu clã, da sua tribo, mas além dele ser a família mais pobre de toda a comunidade, ele diz que ele era o menor de toda a sua casa, de toda a sua família. Quantos de nós, amados, nos sentimos assim? Como é que eu posso fazer? Não tem nada para oferecer para Deus, como é que eu posso fazer isso? Eu sou o mais pobre dessa cidade, dessa comunidade, e da minha família, eu sou o piorzinho, eu sou o menorzinho, eu sou o mais desprovido de capacidade. Provavelmente, Gideão tinha um problema de complexo de inferioridade. E muitos de nós temos. Isso não é exclusividade dele, não. Quantos de nós, amados, vivendo oprimidos pela nossa condição, vivendo oprimido da nossa família,
vivendo criticados, porque, às vezes, aos olhos da comunidade, nós não somos tudo aquilo que as pessoas acham, mas diante de Deus, você é um valente, um homem e mulher de Deus. Então, amados, qual que é a crise? Qual que é a impossibilidade? Depois ele fala, tornou-lhes Deus o Senhor, eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como a um só homem. Nós não vamos ler a história inteira, mas resumindo, o exército dos midianitas, malequitas e os povos do Oriente, 135 mil soldados. E Gideão, e mais 299, 300 valentes, destruíram todo o exército de 135 mil soldados. Amados, isso não é história não, isso é fato, isso é histórico, isso não é conto, isso não é uma analogia, isso não é uma linguagem figurada não, isso é fato. 300 valentes derrotaram 135 mil soldados. Seja valente, vai nessa força, Deus será contigo, e você não será abalado nem destruído por aqueles que querem te destruir, em qual nível for, porque esses heróis da fé são esses homens, e podemos ser nós também, podemos ser nós, pode ser você. Então basta, amado, que você creia, que você obedeça, e você vai nessa força. Todos nós, sem exceção, do menor ao maior, do mais pobre ao mais rico, do com status e do sem status. Está escrito. Se ele era o mais pobre, e da casa dele, o menorzinho, destruiu 135 mil, o que você não pode fazer, hein? Mas não para por aí, não. Isaías, outro profeta, conhecido como profeta messiânico, aquele que mais profetizou a respeito da vinda de Jesus. Isaías, no seu chamado também, ele sentia um homem impuro, ele se sentia um homem que não tinha as qualidades, as virtudes, ele achava que ele não tinha a santidade de Deus, para ir em nome de Deus. E no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, amado, vai guardando o seu coração, vai enchendo o seu coração daquilo que é bom, vai enchendo o seu coração daquilo que é promessa, do que é palavra de Deus para você. Enche o seu coração do que Deus fala, esvazia o seu coração do que os homens dizem. No capítulo 6, o livro do seu nome, Isaías, do verso 1, fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi Isaías falando, Isaías está narrando o seu testemunho. No ano em que morreu o rei Uzias, eu o vi, o Senhor, assentado sobre um altar alto e sublime, um trono, e as orlas do seu manto enchiam um templo. Ele teve uma visão de Deus. Os serafins estavam acima dele. Serafins, amados, são como que anjos, arcanjos, querubins, serafins, são todos anjos que têm funções diferentes nas regiões celestiais. Não se engane, amado, não se engane. Há uma região celestial que os nossos olhos não veem, mas que é verdade. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriram os seus rostos, com 2 cobriram os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas, os portais das portas, se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça.
Então eu disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como a tenaz. Nós mais conhecemos de tenaz hoje no nosso dia a dia uma turquês. Turquês simples, quem sabe o que é uma turquês? É um alicate de pegar brasa, o que é uma tenaz. Com ela, com a tenaz, tocou a minha boca e disse: vê, isso tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e purificada o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a esse povo. E continua. Quem que Deus vai enviar? Quem vai fazer a obra? Quem vai cumprir o propósito? Isaías fala: eu vou, eis-me aqui, envie-me a mim. Por que nós não podemos falar isso para Deus? Ah, mas você não conhece a minha vida? Conheço, porque eu conheço a minha. Eu sei quão complicado sou, mas a palavra de Deus diz que Deus envia um anjo, um serafim, e toca nos meus lábios, e os meus lábios que eram impuros se tornam puros. E o povo que habitava comigo, que habitava com esse povo, também que era um povo de impuros lábios, tocados pela brasa do altar de Deus, purifica todas as coisas e perdoa todo o nosso pecado. Você sabe o que é essa brasa, amado? Essa brasa hoje é o sangue de Jesus vertido na cruz, que perdoou todos os nossos pecados, que nos reconciliou com Deus, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. O que mais que nós precisamos? Promessas lindas, promessas poderosas. Então, amados, heróis da fé, todo aquele, eu, você, nós, que nos dispusermos na presença de Deus para sermos usados por Ele. Onde estivermos, fazendo o que estivermos fazendo. Ninguém precisa de largar tudo. Uns largam, abandonam o trabalho, empresa, vai viver para a obra. Mas ninguém precisa fazer isso, porque nós podemos sim fazer tudo isso lá no seu trabalho, lá com a sua família, lá com seus amigos, lá com seus colegas. Quem vai em nome de Deus? Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a nossa resposta. Então, amados, a gente pode achar que nós somos impuros, que a gente faz isso, que a gente faz aquilo. Deus é poderoso para mudar a nossa realidade e nos fazermos heróis da fé. Tudo isso, amado, não é para expor esses homens. Ninguém está aqui desonrando esses homens. Ninguém está aqui expondo a fragilidade desses homens. Não estou aqui para... Ninguém que é melhor que ninguém, não. Quem somos nós para falar alguma coisa? Não estamos aqui para desqualificar esses homens que tiveram as suas fragilidades, as suas inseguranças, as suas incertezas, os seus medos. Pelo contrário, é para inspirar você. Que esses homens são homens como nós. Que as mulheres que foram usadas por Deus são mulheres como vocês, mulheres. A juíza Débora, as mulheres que serviram a Jesus, as mulheres que estavam o tempo todo no ministério de Jesus. Homens como nós, mulheres como nós. Certa vez, quando Deus enviou o profeta Samuel na casa do pai de Davi, e Davi tinha um tanto de irmão, soldados, guerreiros, grandes, fortes, igual eu assim.
E Samuel chega lá na casa de Jessé e fala assim, eu vim cá que Deus mandou eu ungir rei. E Jessé pergunta assim, vou trazer o meu filho mais forte, maior, às vezes mais bonito, tomou banho, pôs aquela beca, é esse. Aí Deus fala assim para Samuel, não é não, sou. E eu acho que Samuel falou assim, ixi, Deus está complicado hoje. Aí Deus fala uma coisa, amados, que conforta e consola o nosso coração. Deus não vê como os homens. Os homens vê só o exterior. Mas Deus vê o seu coração. Se o coração for bom, amado, tudo é bom. Se a sua motivação estiver em Deus, vai que é sua. Agora, se as suas motivações, se as nossas motivações foram corrompidas, esquece. Deus vê o seu coração. Deus não vê o seu erro. Deus não vê a sua fragilidade. Deus não te vê como homem ou mulher vulnerável. Deus te vê como homem ou mulher quebrantado, de espírito contrito, disposto e dispostas a ouvir a Deus, a crer e obedecer. Só isso. Quando a gente vê a história dos discípulos, a Bíblia fala que eles eram pescadores, indoutos, incultos, tudo analfabeto, sabia pescar. Não tinha doutores da lei. Quer tirar uma foto minha, Maurício? E certa vez lá no constrangimento entre Jesus e Pedro, Pedro andou questionando o poder de Jesus e a autoridade dele. E Pedro fala assim, não, Jesus, eu não presto não, se afasta de mim. Jesus olha bem nos olhos dele e fala assim, te farei pescadores de homens. Para que mais? Apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo, perseguidor de cristãos, prendia os cristãos, levava para os judeus para serem julgados, presos, julgados e mortos. Um dia, a caminho de Damasco, tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, que o transforma, de Saulo de Tarso ao apóstolo Paulo. Escritor de 2/3 do Novo Testamento. Olha o cara. Fariseu, romano, doutor da lei. O cara. Em Romanos 7, na sua carta aos Romanos, capítulo 7, ele fala assim, não é fácil. O bem que eu quero fazer, não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Rapaz. Dilemas. Quem não tem o seu? Dilemas. A nossa vida é cheia de dilemas. Mas ao mesmo tempo, para aqueles que creem, que ouvem e obedecem, o poder, a autoridade, a honra e a glória de Deus. Heróis da fé, amados, somos todos nós. É só se dispor. Não há pequeno, não há grande, não há doutor, não há indoutos, não há ricos, não há pobres, há homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Esse mesmo Davi, que foi ungido por Samuel, que foi o último da fila, Samuel fala assim, mas acabou os filhos? Ah, tem um lá, tem um fedido lá no campo, lá, guardando as ovelhas. Unge Davi,
palavra de Deus fala que ele era o homem de acordo com o coração de Deus. Aprontou demais. Mas tinha uma coisa. Confrontado com o seu pecado, ele se arrependia. Ele chorava. Ele se apresentava diante de Deus. Réu confesso da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade, dos seus dilemas e da sua luta constante entre fazer a opção entre o bom e o mal, entre o bem e o mal. E todos nós aqui temos o dilema. Cabe a mim, cabe a você fazer a escolha e a opção pelo bem e o que é bom. Vamos orar? Feche seus olhos.